Bom dia, como é que vocês estão? Chegamos hoje ao 5º dia do nosso desafio Plena na Quarentena. Espero que vocês estejam ótimas, eu estou muito bem, estou amando o desafio que eu estou fazendo com vocês também. E aí, que hoje eu tenho um assunto muito legal para falar com vocês. Quem é minha paciente sabe que algo que eu priorizo é o intestino. Você sabia que nós temos mais bactérias no corpo do que células? Sim, nós temos 100 trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo, 10 vezes mais do que o número de células. E se nós formos pensar de forma quantitativa, nós somos 90% bactéria e apenas 10% humanos. Se nós pesarmos essas bactérias, elas têm em média de 1 a 2 quilos, que é a média do peso do nosso cérebro. Então é bem considerável, né? Como é que funciona essas bactérias? Nós temos bactérias que são consideradas bactérias boas, tá? Que são as probióticas, e as bactérias más, que são as patogênicas. Elas têm que estar em equilíbrio no nosso organismo. Por quê? Se as bactérias ruins, né, as bactérias patogênicas, elas ficarem em maior quantidade, nós vamos ter um quadro instalado que nós chamamos de disbiose. Em quadros de disbiose, acontece também o que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Imagina que o nosso intestino é como se fosse uma peneira, tá? E aí ele cria furos nessa peneira, então ele perde a capacidade seletiva do que deve entrar ou não. Aumenta a entrada de toxinas no nosso sistema imune, que é o nosso sistema de defesa. E isso é uma das explicações para doenças autoimunes. Também pode aumentar respostas alérgicas. A maior parte dessas bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas, elas carregam algo chamado de lipopolissacarídeo. Tá? O lipopolissacarídeo é uma endotoxina e essa toxina é responsável por aumento de várias doenças no nosso corpo, dentre elas câncer, diabetes, obesidade, candidíase, mal de Parkinson, Alzheimer, entre outros. O mecanismo utilizado pelo lipopolissacarídeo para gerar doenças é a inflamação. Existem mais de 500 artigos no mundo todo falando da relação dessas doenças com o lipopolissacarídeo. Hoje em dia, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, né? Então, tem essa relação do cérebro e intestino. Se vocês forem pensar aí, vocês já devem ter visto algum vídeo do desenvolvimento humano, né? Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e começa a multiplicação lá, a replicação celular. Você vê que é uma célula, viram 2, viram 4, viram 8, elas vão se multiplicando. E aí, quando já tá parecendo um feijãozinho, né? Ele se alonga e aí forma um corpinho mais parecido com o corpo do ser humano, naquele feto. Então, o que é isso? Você vê que no início o cérebro e o intestino, eles estão ali bem próximos. E aí cria-se a coluna, que é o que separa eles. E se a gente for ver bem de pertinho mesmo, o formato, né, o desenho do cérebro é muito parecido com o desenho do intestino. Então, o nosso intestino ele está fisicamente ligado ao nosso cérebro. Por isso, nós conseguimos trabalhar o estresse, a ansiedade e até a compulsão se nós tratarmos o intestino. O intestino, a saúde intestinal, está diretamente relacionada à saúde mental. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos serotonina, dopamina e GABA no intestino, apesar da ação ser cerebral. Você já ouviu falar assim que alguma pessoa está muito brava, e aí o termo que eles usam é que a pessoa está enfesada? Esse termo enfesado vem justamente disso, de cheio de fezes. Você imagina que um intestino cheio de fezes não vai conseguir fazer a produção adequada desses neurotransmissores que deixam a gente mais tranquilos, mais felizes e mais alegres. Tá? Uma microbiota saudável, né, um intestino saudável, ele também vai favorecer a liberação de substâncias da saciedade, né, como peptídeo YY e GLP-1. Então, o intestino é um órgão altamente especializado. E aí, quando nós temos uma saúde intestinal boa, nós temos também uma saúde global muito boa, tá? Então, nós conseguimos absorver melhor
vitaminas, minerais e outros nutrientes interessantes e eliminar o que não é bom. Ok, Nutri, eu entendi. Mas o que gera desbiose, então? Várias são as causas, tá? A primeira delas é nascer de parto cesárea e não parto normal. Por quê? Porque quando nós nascemos de parto normal, nós passamos pelo canal do parto, né? Pelo canal vaginal, nós já recebemos uma série de bactérias probióticas próprias da nossa mãe para nós. E aí, se nascermos de parto cesárea, nós já vamos estar em déficit de bactérias, então você vai ter aí menos bactérias do que o ideal. Mas nem tudo está perdido. Quem nasce de parto cesárea, porém é amamentado, já vai recebendo aí uma boa quantidade de bactérias probióticas. Outro ponto é o consumo de medicamentos, principalmente antibiótico, porque o antibiótico ele não é seletivo, ele não vai matar só a bactéria ruim que estiver instalada, ele vai matar tudo que tiver pela frente. Então ele mata também as nossas bactérias boas, as bactérias probióticas, tá? Outra questão é a alimentação. A alimentação ocidental atual está muito pobre em nutrientes, né? E rica em calorias. Cerca de 50% desses alimentos consumidos são carboidratos refinados. Então, alimentos ultraprocessados. Tem alguma bactéria boa ali? Não, não vai ter. E outros 25 a 30% são de alimentos de origem animal e também óleos refinados, o que é péssimo para a nossa microbiota intestinal. Então, piora muito questões, né, quadros de disbiose. E o que seria uma alimentação, então, boa, né, para o nosso intestino? Uma alimentação com alimento de verdade. Legumes, verduras, frutas, tá? Alimentos mais íntegros, alimentos no seu estado real. Não gosto nem de chamar esses alimentos ultraprocessados de alimentos, eu prefiro o termo produto alimentício, tá? Então, para você ter uma flora intestinal, uma microbiota intestinal mais adequada, o ideal é ficar longe, evitar esse tipo de alimento. Procurar os alimentos mais íntegros. O que é um alimento íntegro? Então, é o alimento no seu estado real, seu estado íntegro. Então, por exemplo, nós temos ali o milho, é um alimento íntegro. E se nós pegarmos o fubá, é um alimento processado, tá? Assim vai também, por exemplo, mandioca é um alimento íntegro, enquanto a tapioca é um alimento processado. E assim vai. Você vai pensando nos alimentos e no que eles podem se tornar. Isso é o processamento deles. E eu costumo falar que nós temos que comer muitas vezes pensando não em nós, mas nós temos que comer pensando em alimentar as nossas bactérias. E isso é bem verdade quando nós falamos dos alimentos prebióticos. Os alimentos prebióticos são esses alimentos próprios para as bactérias do nosso intestino. Eles ajudam a reduzir o risco de câncer, também reduzem o colesterol e reduzem a insulina, o que é muito positivo. Quais são esses alimentos? São vários, né? Os que eu gosto bastante, os principais. Então, nós temos ali alho poró, alho comum, cebola, feijão, lentilha, banana, aveia, aspargos, tá? São esses basicamente. Outra coisa que ajuda também é o consumo de alimentos probióticos. Aí você já tem a bactéria embutida ali nesse alimento. Como, por exemplo, nós temos ali o kefir e o kombucha. Tá? Também é possível a utilização disso em forma de suplementação, como cápsulas ou até sachês probióticos. O consumo de polifenóis também é muito importante, onde nós encontramos esses polifenóis. Né? Eles estão abundantes aí nos chás, de modo geral, todos os chás vão conter polifenóis. Mas também nós temos polifenóis nos grãos, no chocolate escuro e nas frutas e verduras. Atualmente fala-se também que a atividade física influencia no comportamento das bactérias do intestino. Então, mais uma vez, o exercício físico vem mostrando o seu poder. Não deixe de praticar. Procure um profissional habilitado que possa te orientar.
E outra questão também é o sono. Falamos sobre o sono ontem. Então, você acredita que apenas 2 dias mal dormidos podem alterar o comportamento dessas bactérias no seu intestino de forma negativa, né? Gerando o aumento aí das chances de obesidade, de câncer e de diabetes tipo 2. Também pode ter um impacto muito negativo aí no comportamento das bactérias do nosso intestino. Portanto, é importante o manejo desse estresse. Claro, atividade física é uma forma, mas há também outras formas, como você pode praticar exercícios de respiração, massagem, e só de você sair do ambiente fechado, né, que esse é até um dos motivos pelo qual as pessoas estão muito estressadas hoje em dia, é que o nosso campo de visão ele está muito encurtado. Então, nós ficamos nos nossos home offices, nós ficamos nas nossas casas com o campo de visão muito encurtado, e isso aumenta o estresse no nosso cérebro, né? Mesmo que seja de forma inconsciente. Então, o que é legal? Você sair, olhar para o horizonte. Por isso que muitas pessoas, quando vão à praia, falam assim: nossa, eu voltei tão relaxada da praia, porque você aumenta bem o seu campo de visão, né? Além de andar descalço, essas coisas que também reduzem o estresse. Evitar a exposição também à caseína e a glúten é muito importante, porque os lactobacilos que nós precisamos não crescem na presença desses alimentos. Então, principalmente no início do tratamento, né, da desbiose, quando é identificada, nós precisamos eliminar esses alimentos. E da onde vem? A caseína vem de produtos lácteos, tá? E o glúten vem do trigo, do centeio e da cevada. Existem certas substâncias químicas também formadas a partir da queima dos alimentos. Como assim? Então, sabe quando a gente grelha a carne, fica com aquele douradinho, o pão fica com aquele tostadinho? Essas substâncias são substâncias chamadas substâncias AIDs. Então, nós temos acrilamidas, acroleínas, aldeídos. E essas substâncias, elas geram desbiose. Não é legal termos isso em grande quantidade. Então, sempre grelhar, sempre deixar aquela crocânciazinha ali no alimento não é tão interessante. Então, varie a forma de cozimento também. E se você tiver já no quadro de desbiose, o ideal é que os alimentos sejam cozidos e não assados ou grelhados. Gente, eu acho que eu nem preciso muito entrar na questão dos alimentos embutidos, né? Como linguiça, salsicha, mortadela, presunto. Além de eles não trazerem nenhum benefício, eles estão relacionados sim a questão da desbiose, mas também a questões de câncer, né, já comprovado. Então, assim, não adianta a gente fazer, vou fazer a linguiça assada. Não deixa de ser linguiça, tá? Vou fazer um alimento fit com esse peito de peru. Não é, tá? Aumentar o consumo de vegetais, principalmente os crus. Eu sempre peço isso para os meus pacientes, porque isso vai de encontro aí a tudo que nós estamos conversando, vai melhorar e evitar quadros de desbiose. E aí, muitas vezes eu falo assim para o paciente: você consome salada no almoço? Nossa, super consumo sempre assim. Sempre tem ou alface ou tomate, ou alface com tomate. A quantidade? Assim, uma folhinha de alface e 2 rodelinhas de tomate. E aí eu digo pra você que isso não é salada, tá? Só alface, ou só tomate, ou só pepino, só qualquer legume ou verdura não é salada. Salada é o conjuntinho desses alimentos, gente. Então, por isso eu bato na tecla, por isso eu falo, coma salada, tá? Um dos motivos, tem muito mais. Mas nós vimos aí que os verduras, os legumes crus, eles têm polifenóis, vitaminas, minerais, fibras muito importantes, né? E cuidam da desbiose, e a desbiose vai estar relacionada com a questão dos nossos pensamentos, que vai trabalhar também cérebro. Então, gente, tudo está interligado. Coma os seus verdinhos, tá? Níveis adequados de vitamina D também são muito importantes para tratar e evitar a desbiose. E por último, porém não menos importante, a água. Sempre falo da água para vocês. E nessa situação não seria diferente, né? E para tudo no nosso corpo nós precisamos de água. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
curte aí para eu saber que vocês estão se interessando por esse tipo de vídeo. E se acha que isso é útil para alguém que você ama, envia para essa pessoa também, tá bom? É isso aí. Até amanhã. Um abração.